O enteal. Primeira parte. Em minha mensagem, falei muitas vezes do enteal na criação. Falei de sua espécie e de sua atuação, bem como da significação para o espírito humano, para o qual ele aplana os caminhos na criação em prol de seu desenvolvimento até o aperfeiçoamento. Tudo isso já vos é conhecido. Apesar disso, considero necessário falar agora, ainda uma vez, de modo mais pormenorizado, de tudo quanto é enteal, para que o ser humano tenha ensejo de assimilar em si todo o quadro desse atuar. O enteal é uma expressão que eu próprio vos dei, porque expressa melhor aquilo e que é capaz de vos dar uma determinada forma para vossos conceitos sobre o atuar, bem como sobre a espécie desse componente da criação importante para todo o criar. Denominemos o enteal também de essencial para a criação, ou melhor ainda, aquilo que se evidencia visivelmente na criação. Então, talvez se torne ainda mais compreensível para vós o que de fato quero dizer com a expressão enteal. Podemos ainda empregar outras definições do vosso vocabulário para formulá-lo ainda melhor. A isso pertence a expressão o que une, ou simplesmente o que liga, e o que com isso fica atado. Depois de todas essas expressões transitórias, posso por fim dizer calmamente o que molda formas, sem que aí penseis que o enteal criaria as formas por sua própria vontade, pois isso seria errado, visto que o enteal somente pode moldar formas, quando por trás dele estiver impulsionando a vontade de Deus, a viva lei primordial da criação. Podemos chamar também o enteal de a força propulsora, que executa e mantém a moldagem das formas. Assim, talvez vos seja mais fácil dar à vossa capacidade raciocinadora o conceito aproximadamente certo. Enteal, isto é, o que se evidencia visivelmente pela forma e por isso também transmissível em imagem, é tudo fora de Deus. O próprio Deus, tão só, é inenteal, assim denominado para a diferenciação do conceito de enteal. Por conseguinte, tudo quanto está fora de Deus inenteal é enteal e formado. Tomai isso, pois, como noção básica para a compreensão. Portanto, enteal é tudo fora de Deus. E como fora de Deus só existe a irradiação de Deus, por conseguinte, o enteal é, então, a natural e inevitável irradiação de Deus. O enteal é, portanto, muito mais amplo e elevado do que pensastes. Está fora de Deus, abrangendo tudo. Porém, divide-se em muitas gradações segundo o grau de resfriamento e a distância de Deus a isso condicionada. Conhecendo direito a mensagem, sabereis que nela já falei a respeito do divino enteal que se encontra na esfera divina, e também do espírito enteal, que por sua vez se divide em espírito primordial enteal e em espírito enteal. A seguir, mencionei o degrau do simplesmente enteal, ao qual se ligam, em escala descendente, a matéria fina e, por fim,
a matéria grosseira com todas as suas diversas transições. Como, porém, tudo é inteal, afora o próprio Deus, denominei as diversas espécies simplesmente de divinal, espírito primordial, espiritual e inteal, e mais ainda a matéria fina e a matéria grosseira como diferentes gradações para baixo. Basicamente, de um modo geral, existem, porém, somente duas: inenteal e enteal. Inenteal é Deus, ao passo que sua irradiação deve ser chamada enteal. Algo diferente não existe, pois tudo quanto se encontra fora de Deus se origina e se desenvolve exclusivamente da irradiação de Deus. Muito embora isto já se evidencie bem claro da mensagem, se a considerais de maneira certa, ainda assim muitos ouvintes e leitores, por enquanto, compreendem como inteal somente a região da criação que se encontra entre o espiritual e a matéria fina, a região de onde provêm os seres elementares, como os elfos, as ondinas, os gnomos, salamandras. Mais ainda, as almas dos animais, que nada contém em si de espiritual. Em si, isso até agora não foi imaginado de modo errado, visto que essa região entre o espiritual e a matéria fina é o simplesmente enteal, do qual já se separaram o divino, o espírito primordial e o espiritual. É a mais pesada das camadas ainda móveis por si mesmas, enquanto desta, então, se separa e desce ainda a matéria em resfriamento progressivo, a qual, em seu resfriamento inicial, permanece como matéria fina lenta, da qual então ainda se separa a massa da matéria grosseira, imóvel por si mesma. Mas também entre essas duas matérias, uma estranha à outra em suas espécies, encontram-se ainda muitas gradações distintas. Assim, por exemplo, a Terra não é a mais lenta delas. Existem ainda na matéria grosseira gradações que são muito mais pesadas e muito mais densas, e onde, por essa razão, o conceito de espaço e de tempo se torna ainda muito mais restrito, totalmente diferente do que aqui, com um movimento a isso condicionado mais vagaroso ainda, e por essa razão, com possibilidade de desenvolvimento também mais lento. Conforme as espécies de capacidade de movimento, formam-se nas regiões os conceitos de espaço e tempo, pois, na maior densidade e peso, não só os astros se movem mais vagarosamente, como também os corpos carnais são mais pesados e mais compactos, e com isso também os cérebros são menos ágeis. Em suma, tudo é diverso devido à espécie e aos efeitos das irradiações mútuas, também totalmente diferentes, as quais são o impulso para o movimento e, ao mesmo tempo, por sua vez, transformadas também suas consequências. Exatamente porque tudo na criação se acha submetido a uma lei, tem que se mostrar sempre diferentes nas diversas regiões as formas e os conceitos segundo a espécie de mobilidade, que por sua vez está ligada ao respectivo resfriamento e à densidade daí decorrente. Todavia, com isto, novamente me desvio demais, pois hoje quero, antes de mais nada,
ampliar um pouco mais o conceito sobre o enteal. Volto a usar uma expressão figurada, a qual já dei anteriormente, e resumidamente afirmo: o inenteal é Deus, o enteal é o manto de Deus. Algo diferente não existe, absolutamente. E esse manto de Deus tem de ser conservado limpo por aqueles que o tecem, ou que podem abrigar-se em suas dobras, aos quais pertencem também os espíritos humanos. Portanto, enteal é tudo quanto se acha fora de Deus, e por essa razão, a entealidade atinge até a esfera divina. Sim, essa própria esfera deve ser denominada de enteal. Por esse motivo, devemos agora estabelecer uma diferenciação mais sutil, a fim de não deixar surgir erros. O melhor será separarmos os conceitos entre o enteal e os enteais. O enteal abrange tudo fora de Deus, pois é o lado oposto do inenteal. Mas o enteal encerra em si ainda o divinal, o espírito primordial, o espiritual com todas as suas gradações específicas, sobre as quais até agora ainda não entrei em pormenores, uma vez que hoje, para a compreensão, iria ainda longe demais. É necessário que antes sejam fixadas as exatas bases fundamentais, inabalavelmente, na consciência do espírito humano, partindo das quais, somente pouco a pouco, com pequenos passos, podemos proceder às ampliações, até que a compreensão possível ao espírito humano tenha se tornado suficientemente ampla. Quando no futuro, portanto, falarmos do enteal, entender-se-á então com isso o enteal que tudo abrange fora de Deus. Quão grande é isso, somente reconhecereis no decorrer de ulteriores dissertações, pois aí não existem apenas as já conhecidas gradações descendentes, mas também diversas variedades importantes, uma ao lado da outra, através de cuja atuação se desenvolve a criação. Se falarmos, porém, dos enteais, no plural, entender-se-á então aqueles enteais sobre os quais imaginastes até agora o enteal como tal. Pertencem a estes todos os entes que se ocupam com aquilo que as criaturas humanas, de modo muito supérfluo, denominam de natureza, à qual, portanto, pertencem mares, montanhas, rios, florestas, campinas e campos, terra, pedras e plantas. Ao passo que a alma do animal, por sua vez, é algo diferente, mas também se origina dessa região do simplesmente enteal. Tudo isso é muito acertadamente designado com a expressão entes. Elfos, ondinas, gnomos, salamandras são, portanto, entes que em sua atividade se ocupam exclusivamente com a matéria. Nisso encontramos também a verdadeira possibilidade de classificação. Mas existem ainda entes que atuam no espiritual, entes que atuam no espírito primordial e entes que atuam até no divino. Esse conhecimento deverá tirar todo o vosso apoio para o conceito de até agora, porque supusestes que o espírito se encontra acima do enteal. Mas isso procede apenas para uma espécie bem determinada de enteais, para aqueles que só agem na matéria,
como os já mencionados elfos, ondinas, gnomos, salamandras, do mesmo modo com relação às almas dos animais, mas não para outras espécies. Certamente não podeis imaginar que um ente que atua no espírito primordial e até no divino deva estar abaixo de vós, espíritos humanos. A fim de, a este respeito, conduzir a uma compreensão, tenho de, primeiramente, explicar de modo mais exato a diferença entre espírito e ente, pois só assim conseguirei dar-vos uma chave para o conceito certo. Entre as criaturas espírito e ente em si, não existe na criação nenhuma diferença de valor. A diferença existe somente na espécie diversa e na necessidade de atuação diferente disso resultante. O espírito, que também pertence ao grande enteal, pode andar por caminhos de sua própria escolha e atuar correspondentemente na criação. O ente, porém, encontra-se diretamente na pressão da vontade de Deus, não tendo, portanto, possibilidade alguma de decisão própria, ou, como se expressa o ser humano, não tem livre arbítrio próprio. Os enteais são os construtores e administradores da casa de Deus, isto é, da criação. Os espíritos são os hóspedes dentro dela. Atualmente, porém, todos os entes na criação posterior se encontram mais alto do que os espíritos humanos, porque os espíritos humanos não se colocaram espontaneamente na vontade de Deus, para onde o desenvolvimento normal automaticamente teria conduzido. Pelo contrário, deram à sua própria vontade uma outra direção, colocando-a, por isso, de modo a perturbar a harmonia e a evolução construtiva, seguindo outros caminhos que os desejados por Deus. A espécie da atuação é, portanto, a única medida de valor de uma criatura na criação. Sob esse trabalho perturbador dos espíritos humanos, com sua vontade errada, sofreram muito os entes menores, que atuam na matéria. Mas agora estes se servem diligentemente da fonte da força viva, que veio para a terra com a vontade de Deus. E toda a desgraça causada pelos espíritos humanos se abate agora sobre esses autores. Mas sobre isso também falarei mais tarde. Hoje, o objetivo é formar o conceito para a base de uma compreensão mais ampla. Continua na segunda parte.